Pois é. Messi, né? O Messi era assim, né? O Messi é assim. Pois é. Vamos seguir então para o próximo para a gente ver se consegue tirar esse argentino do eixo. Vamos falar de PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, ou ex-presidente, né? Foi presidente uma vez, a gente sempre vai falar presidente por aqui, agora ex. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou que já comunicou ao deputado federal Yuri do Paredão que ele será expulso do PL. Vamos dar uma olhada na publicação que ele fez nas redes sociais para que a gente possa incrementar aqui esse debate. Recebi na sede do partido do PL Nacional, deputado Yuri do Paredão, do Ceará, a quem reafirmei que será expulso do partido por não comungar dos ideais da nossa legenda. Mostra ali eles sentados, eu acho que foi uma ótima forma, né? Uma fotinho deles sentados e ele deixando claro, olha, chamei ele aqui, falei para ele, você está expulso aqui do partido. Vamos ver a resposta do Yuri do Paredão. Ele também fez uma publicação. Hoje estive com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o qual me afirmou que serei expulso do partido. Respeito a decisão do presidente e agradeço a oportunidade dada na eleição de 2022. Sigo como deputado federal, defendendo a democracia, fazendo política com diálogo, respeito, sem radicalismo, com tolerância e defendendo as ações dos governos que tragam melhorias para o povo brasileiro. Já deu uma espizinhadinha ali no fim. E aí, tem aí na tela de vocês agora aonde começou esse conflito. O deputado Yuri do Paredão fazendo L, depois o deputado Yuri do Paredão, a ser criticado pelo Valdemar da Costa Neto e por outros integrantes do partido, disse que o programa Desenrola do Haddad era bom, sim, ia fazer diferença para o Brasil. Veio o racha agora, inclusive com foto publicada e mensagens de ambos. Eu quero entender de você se isso expõe também um racha maior dentro do próprio partido de Jair Bolsonaro e se isso teria começado ali com a reforma tributária, hein, Felipe Monteiro? Eu fico impressionado, né, com essa medida do Valdemar da Costa Neto. Por quê? Primeiro, o que é mais grave? Os 20 deputados que votaram favorável à reforma tributária indo contra a orientação do partido, ou um ato simbólico no deputado fazer um L com a mão? Né? Com certeza, né? Mas, Felipe, a gente está falando de um partido que já, desde o começo, disse nós somos oposição. Você esperaria que um deputado que faz parte de uma oposição possa fazer o L, que é o principal símbolo do presidente que está na situação? Não, o que me estarrece, sendo bem sincero para você, é o presidente do partido falar que vai comunicar já a saída de deputado e a expulsão de um partido. Todo mundo sabe que para sair de partido político tem que passar pelo comitê de ética, tem que ter processo administrativo e tem que ter decisão e tem que ter o direito da ampla defesa assegurado. Quando o Valdemar já coloca de antemão que a pessoa vai ser condenada e vai ser expulsa, isso apenas demonstra a arbitrariedade, o autoritarismo do Valdemar da Costa Neto e demonstra que ele é um cacique partidário, né? Por isso, eu me coloco completamente contra essa postura arbitrária. E eu faço reflexão aqui, né? Para mim, os deputados que votaram contra a reforma tributária, indo contra a diretriz do partido do Bolsonaro, tiveram um ato muito mais danoso à orientação partidária do que simplesmente uma foto mostrando L. A gente sabe que no Brasil, as diferenças partidárias, por conta das federações, são gritantes. O PSD, por exemplo, o Otto Alencar é a favor do Lula, o Ratinho Júnior do Sul favorável ao Bolsonaro. Então faz parte desse tipo de divergência partidária no Brasil. 5h27 da tarde, pessoal da rádio, intervalo rápido, já esperamos vocês. Nas outras plataformas, firmes e fortes. Fala, Segré, você levantou as duas mãos, uma de cada vez. Levantei as duas mãos por uma questão simples. Troquemos as figurinhas. Então coloquemos o Janones fazendo assim, ha, como fazia o Bolsonaro. Não vai ser expulso, vai ser, mas lançado como um foguete para a Lua. Vai pro paredão. Por que isso? E não é Yuri do Paredão. Mas por que isso? Porque é o simbolismo, não é o apoio. Eu defendo uma democracia em que a oposição não necessariamente deve votar contra alguma coisa que individualmente algum deputado entenda que é bom para o país. Não é a oposição dizendo, se o Evandro, que é governo, e eu sou oposição, tudo que o Evandro mandar, eu vou ser contra. Isso não faz o país crescer. Então, eu não vejo um problema individualmente. Se 20 deputados, 22, 23, votam a favor do governo por entender que esse projeto em particular é bom para o Estado. Mas tem o simbolismo. Esse simbolismo de colocar o ele é um agravio do ponto de vista ideológico que estamos vendo aí na tela,
para o partido. Agora, o que me chama a atenção dessa declaração é: estou chamando e a fotinho dos dois sentados na cadeira do paredão porque vai ser expulso. Só falou o outro: agradeço muito pela expulsão. E um nome. Quando eu conto para outros países, como chama o deputado? Yuri do Paredão. Não, melhor é a cara do Yuri do Paredão nessa foto, né? O Paredão é Ele está ali nome? ouvindo que vai ser expulso. A cara de quem está ouvindo que vai ser expulso. Ficou bem clara essa reação. É como aí se falasse: como Paredão. você está? Mal, obrigado. Pô, não tem lógica. Estão falando aqui a bronca do professor. Agora, Alan Gani, você acha que Yuri foi emparedado com razão? Eu acho que foi com razão e eu discordo radicalmente do que o Felipe disse pelo seguinte: os 20 deputados que votaram lá na reforma tributária, a favor da reforma tributária, por mais que fosse uma pauta encabeçada pelo governo, era uma questão, uma discussão do país, né? Então era algo temático, a reforma tributária. Diferente de você fazer um L, porque ali você está dentro do partido que se coloca como oposição, partido do Jair Bolsonaro, partido que está se vendendo como direita, e ele vai lá e faz um L. Aliás, paredão lembra Cuba, Cuba lembra PT. Não faz sentido ele ficar dentro desse partido. E essa ligação, Felipe Monteiro? A analogia que fez o Alan. Ele até respirou. É bom respirou, uniu as mãos em oração. Diga, Felipe Monteiro. É bom a gente lembrar o seguinte: o PL não é partido do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro entrou no PL ano passado para casuisticamente disputar umas eleições. Exatamente. Ontem eu conversei, inclusive, ao vivo com o deputado federal Joaquim Passarinho, e ele que representa, né, a frente dos empreendedores, estava falando de reforma tributária, e ele mencionou isso. A gente precisa lembrar que houve um debate dentro do partido que é muito grande, que tem vários parlamentares, quando eu o questionei sobre as atitudes de Yuri do Paredão. E ele falou: a gente precisa lembrar que o PL é um partido antes de Jair Bolsonaro e que essa decisão não tem a ver ou não com uma recomendação de Jair Bolsonaro para que todos votassem contra a reforma tributária. O pessoal da rádio já está de volta e a gente ainda está falando desse conflito do PL com o deputado federal Yuri do Paredão, que agora deve deixar o partido. Fala, Felipe Monteiro. Então, o PL não é o partido do Jair Bolsonaro. Tem deputados do PL que estão no partido como deputados na época do governo Lula, que tem uma identificação ideológica com o governo Lula. E o PL, todo mundo sabe, que não é o partido ideológico. Logo, cai por terra você querer criar discursinho falso, retórica completamente superficial e expulsar um deputado federal do partido eleito democraticamente, porque simplesmente fez um ato simbólico que não tem repercussão alguma sobre o aspecto prático partidário. O que foi, Gani? Não, mas ele não perdeu o mandato, simplesmente o partido falou: olha, não faz sentido, você não está de acordo com as diretrizes. Mas está na oposição fazendo ele. E ele está na oposição, não faz sentido você continuar no partido. É um direito do partido. E me parece que até que ele gostou, pelo jeito, né? Que a foto ali, como se deu essa conversa, era algo até que ele esperava, né? Ô Vitinho, vamos colocar até a publicação que fez o Yuri do Paredão mais uma vez, só para a gente acompanhar aquele finalzinho que foi uma frase que me chamou bastante a atenção. Essa aí é a do Valdemar da Costa Neto dizendo: recebi ele aqui para esta demissão. Para quem nos ouve, estão os dois sentados ali numa poltrona, como se o Valdemar dissesse: tchau, meu querido. E ali, agora numa outra publicação, o deputado fala: sigo como deputado federal, defendendo a democracia, fazendo política com diálogo, com tolerância, defendendo as ações dos governos que tragam melhorias para o povo brasileiro. Defendendo as ações do governo significa então que ele estaria defendendo a ação e que o governo Lula tem feito melhoria para o povo brasileiro, no teu ponto de vista, hein, Alan Gani? Eu não vejo dessa maneira, né? Por exemplo, tem algumas questões aí que são bastante problemáticas. Essa própria reforma tributária, eu vejo que ela vai aumentar a carga tributária, ela fere o pacto federativo, o marco do saneamento, isso sim trazia melhorias para o povo brasileiro, tenta mudar. Agora, vamos ser justos aqui também, né? O arcabouço fiscal não foi dos sonhos, é muito pior do que a regra anterior, colocada ainda no governo Temer, mas também não é o fim do mundo. O que tem funcionado muito bem nesse governo é o Banco Central no controle da inflação, que é uma instituição
independente. Já já a gente vai falar de Banco Central, inclusive, e daquela informação que a gente teve de que o presidente do Banco Central não estava querendo muito que os seus diretores falassem com a imprensa, justamente por conta da entrada de Gabriel Galípolo. Já já, esse tema está no nosso debate hoje também. Vou dar um espacinho para você concluir, Felipe Monteiro, porque eu vi que você reagiu durante a fala do Gani. Não, é impressionante quando o Gani coloca que a reforma tributária que foi aprovada foi uma reforma ruim. É muito melhor o sistema tributário vigente no Brasil. Foi ruim, não foi dá para se horrorosa. colocar contra a reforma tributária. Outro aspecto importante, Gani, não existe nenhum lugar do mundo que tenha teto de gasto público. Então, aquela lei que o presidente Temer fez é uma aberração também, aberração institucional, né? Para você ter uma ideia, o Banco Central gasta 8% do PIB para manter o câmbio e pagar a dívida, e a gente gasta 2% só com educação e com saúde do PIB. Né? Ou seja, e o gasto do Banco Central não entra no cálculo do teto. Felipe, olha que absurdo. Felipe, ou seja, foi um avanço. O governo até agora está avançando muito e avançando bem nesses aspectos. Eu discordo do governo em vários pontos, mas em relação a alterar o teto de gasto público e criar uma reforma tributária democrática e estruturante, não dá para ser contra. Gani, eu vou passar para você e depois o Segré vai concluir para eu jogar o próximo debate aqui. Não, reforma tributária vem aumento da carga tributária. Pode anotar aí, compromisso com a audiência. Vem aumento da carga tributária. É impossível. Foi um cheque em branco dado para o governo. Você simplifica de um lado, aumenta a carga tributária do outro. Outra questão, fere o pacto federativo, que agora você tem aquele conselho federativo que vai distribuir os recursos, a gente fica mais dependente do governo federal. Em relação ao teto de gastos, esse país só não quebrou durante a pandemia, porque as projeções eram de dívida chegando a 100% do PIB, justamente por conta do teto de gastos. Porque disciplinou o gasto público. O teto de gasto porque o seu pensamento, Felipe, coloca como se o dinheiro fosse abundante, mas havia alguma disciplina. Não, peraí. O governo Bolsonaro estourou todos os anos o teto de gastos. Não é que estourou. Houve em alguns momentos durante a pandemia. Furou. Não. Vamos lá. E os chamados puxadinhos, Teve puxadinhos e eu critico. Sim. Agora, durante a pandemia, teve momentos que teve que gastar mais. Mas o que eu estou querendo dizer é que trouxe uma disciplina fiscal, mesmo com as furadas do teto, que eu condeno, trouxe alguma disciplina fiscal que a dívida PIB chegou aí a 75% do PIB. Agora, essa ideia de não ter teto, de poder gastar à vontade, é essa fórmula, Felipe, que levou a Argentina à falência, que levou a Venezuela à falência. Gustavo Segré, nosso Buda, quero te ouvir. Não, eu trago um exemplo. Imaginemos que no lugar do governo temos uma família, e nessa família tem um orçamento em função de todos os salários que têm as pessoas que integram a família. Sempre tem que ter alguém que diga, ou todos, não podemos gastar mais que o que arrecadamos com os salários. Esse teto de gasto no governo Temer colocava precisamente esse limite. Não dá para gastar mais do que a gente arrecada. E qual era a função? Precisamente o equilíbrio das contas públicas. Quando você tem equilíbrio das contas públicas, você dá tranquilidade aos investidores e previsibilidade nas contas do governo. Esse era o objetivo. Se o arcabouço fiscal pode melhorar isso, eu não sei, vamos ter que esperar um pouco para saber. Sobretudo porque a urgência de trazer também a reforma tributária era precisamente para ver como nós vamos fazer fechar a conta. Como não temos o teto de gastos, podemos gastar à vontade, mas aí vem a relação e a realidade do orçamento. E, finalmente, tem uma coisa boa, a reforma tributária. O quê? Só vai começar em 2033, plenamente. Pelo amor de Deus.